Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Menina sentada em uma carteira, escreve em folhas de papel. Observe o alfabeto maiúsculo e minúsculo em letra de imprensa e letra cursiva. Depois copie a letra cursiva. A Ana Clara segue direitinho as instruções, cobre os traços e rapidamente chega às letras indicadas no livro. Há um ano, a menina aprendeu a ler e a escrever e tomou gosto pelos estudos. Ana Clara Estudar é Rodrigues, uma 7 coisa anos. muito importante, eu adoro estudar. O Rafael também fica todo compenetrado fazendo os exercícios. Aos 7 anos, já é craque na leitura. Copie os nomes das figuras: anel, ema, ioiô, ovo e uva. Rafael com folha de papel nas mãos. Imagem destaca rosto de Rafael. O garoto tem se dado muito bem nas aulas de português. Dá até assistência aos colegas quando eles não entendem algo. Eu ajudo meus amigos Rafael Araújo dos Santos, A ler. 7 anos. eu ajudei uma amiga minha que para ela saber os nomes, é porque não dava para ver. Em sala, os meninos e meninas têm aulas variadas ao longo do dia. Ciências e matemática estão entre as disciplinas favoritas dessa galerinha, que acompanha atenta as explicações da professora Jaqueline. E quantas dezenas eu posso colocar aqui na casinha da dezena? 9 dezenas, então vamos colocar 1, 2, 3, 8, faltam quantas? Mais uma, né? A questão pode até envolver números, só que para resolvê-la, cada um aqui precisou ter a base do português para entender o que foi pedido. Esse é um pré-requisito nas matérias ensinadas. Repórter Uma das Fernanda metas do Boilaerte, Plano Brasília, Nacional DF. de Educação é alfabetizar nos próximos 5 anos todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Nesta escola pública do Distrito Federal, os alunos já sabem ler e escrever. E olha que eles estão apenas no 2º ano. Mas esta ainda não é uma realidade no país. Outro objetivo é universalizar o ensino para que pelo menos 95% dos estudantes concluam os estudos dentro do tempo previsto, sem que haja a chamada distorção idade-série. Uma das estratégias é promover a busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora das salas de aula. O trabalho é feito em parceria com órgãos de proteção à infância, como o Unicef. A gente tem isso, a gente fala que a gente universalizou o acesso à educação Ítalo básica. Dutra, chefe de educação Isso do ainda Unicef não é no uma Brasil. realidade. Mesmo quando a gente diz que a gente tem praticamente 100% das nossas crianças de 6 anos matriculadas no 1º ano do ensino fundamental. Sim, temos quase 100%. Mas nos levantamentos da PNAD a gente viu que quase 400 mil com idade entre 6 e 10 anos estão fora da escola. Isso é um número muito grande. Isso é quase o tamanho do sistema educacional da Finlândia, que a gente gosta tanto de comparar ao Brasil, por exemplo. Esta especialista explica que problemas sociais, regionais e econômicos são fatores que podem afastar as crianças dos centros de ensino. Quando uma criança tem uma história Josene de Antunes pessoas Vieira, letradas, pós-doutora em Linguística. pai, mãe, avós letrados, bisavô, bisavó, enfim, primos, tios, tias, isso dá um outro universo para essa criança. Tem crianças que os pais são juízes, advogados, engenheiros, as mães também, principalmente em Brasília. São pessoas altamente preparadas já. Então, essa criança que convive nesse meio é diferente de uma criança que é filha de um cidadão que trabalha no campo, no meio rural. Ainda segundo Josênia, para chegar ao nível das crianças que mostramos no início da reportagem, o acesso à escola deve se dar o mais cedo possível. Para que a criança leia e escreva já aos 8 anos, ela tem que já estar aos 4 anos dentro da escola. Que aí ela poderá preencher certos vazios dessa herança cultural, dessa herança familiar de gerações, esse problema social. Então, também tem todas as categorias sociais. Então, quando se fala em uma criança com 8 anos já estar lendo com 8 anos, escrevendo um mínimo, tudo bem. Mas quando eu digo estar plenamente alfabetizado,
não é só ler e escrever algumas palavras. Tem que estar dominando mesmo. É considerada analfabeta a pessoa que não consegue construir significados e manifestá-los por meio da escrita. No Brasil, dados do IBGE apontavam que, em 2017, mais de 11 milhões de pessoas não sabiam ler e escrever. Isso equivale a 7% dos brasileiros com mais de 15 anos. Numa comparação, é como se toda a população de Portugal, por exemplo, não tivesse sido alfabetizada. No Nordeste, a taxa de não letrados era a maior do país, 14,5%. Uma pesquisa feita pelo Unicef revelou que 53% dos alunos que chegaram a estudar e abandonaram a escola estavam em famílias com renda mensal de até meio salário mínimo. O número aumentou para 86% quando a renda era de até um salário. Para Ítalo, uma vida de sucesso nos estudos, sem evasão escolar, depende do que é ofertado pelas escolas brasileiras. Uma outra questão bastante importante é a capacidade que a escola tem de ofertar oportunidades reais de aprender para as crianças e adolescentes, entendendo as necessidades que elas têm naquele momento de aprender e de se desenvolver. Ele defende que a oportunidade de aprendizagem seja dada também aos pais dessas crianças. A gente ter uma cultura de letramento em casa ajuda na alfabetização das crianças e adolescentes que estão ali. Então, se os pais são alfabetizados ou conseguiram concluir a educação básica, muito provavelmente eles dão mais valor à escola de educação básica e têm, digamos assim, são mais compelidos a dizer que os seus filhos devem permanecer na escola ao longo de toda a sua educação básica. Ana Clara escreve em um papel. Ana Clara não quer sair da escola, não. Mesmo tão novinha, a menina já sabe o que quer no futuro: ser professora. E dá um conselho. É importante ler e escrever para ser alguém lá na frente. Ana Clara escreve a letra U por várias vezes. Ela faz exercício de caligrafia. Se tivesse seguido à risca a recomendação da pequena Ana Clara, a Socorro tinha ido longe. Aos 46 anos, a dona de casa tenta correr contra o tempo. Ela até sabe o alfabeto, aprendeu na infância. Mas escrever mesmo, só o nome dela, dos filhos e da neta, e olhe lá. Se eu tivesse estudado, eu já estava formada. Maria do Socorro da Cruz, dona de casa. Eu tive que escolher, ou os meninos, ou a minha vida, meus sonhos. Eu escolhi os filhos. Parar de estudar não foi lá uma opção. Acabou sendo uma imposição da vida. Com os filhos encaminhados, a meta agora é sair da estatística de analfabetos. Me arrependo muito de não ter estudado e meu maior desejo é estudar. Para se ter uma ideia, a Socorro passa sufoco na rua. Não sabe ler placas. Para pegar ônibus, tem de pedir ajuda de quem está na parada. É o tempo todo perguntando e tentando pegar referência com os outros. Muitas vezes ela tem que memorizar o local onde está para não se perder. Sempre tive que esconder. E se eu dissesse, ninguém acreditava. É a vida toda assim. Se eu falar que sou uma semi-analfabeta, elas não acreditam. Acham que eu sou formada, porque eu converso e me adapto a qualquer lugar. Existe uma inversão Josênia Vieira. no conhecimento dessa área, no Brasil principalmente, que pensa que tem que ensinar a escrita pela fala. Escrita é independente da fala. A escrita não é a fala. Embora ela represente a fala, ela não é fala. Socorro, com uma caneta, escreve as vogais em uma folha. Socorro sabe que está começando a vida tarde. Quer se inscrever numa escola para jovens e adultos no próximo semestre. Tem certeza de que em breve vai poder ler e escrever tudo. A inteligência do ser humano não é a leitura, sim a sua essência. Quando você quer aprender alguma coisa, você consegue. Tudo é possível. Que as dificuldades, elas vêm para que a gente se torne uma pessoa melhor. E não desista. Todo mundo pode e deve, sim, estudar. E não se envergonhar. Socorro escreve em uma folha, em ambiente com pouca luz. Imagem exibe das mãos à cabeça, Socorro em câmera lenta. O repórter Justiça faz uma pausa e volta já.
No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai classificar os tipos de analfabetismo no país e mostrar como funciona a educação para jovens e adultos. Você vai saber também detalhes sobre o programa Brasil Alfabetizado. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, lê-se Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Na vida da Dona Nazaré, o que não falta é história para contar. Mas uma delas foi interrompida ainda na juventude. A aposentada teve uma infância difícil na roça, no interior da Bahia, e não conseguiu levar os estudos adiante. Fora isso, casou muito nova e precisou parar tudo para arrumar um emprego e cuidar dos filhos. Eu tive de largar os estudos para ir trabalhar em casa de família, né? Nazaré Lopes, aposentada. Não tinha como, né? Eu tinha que trabalhar e não dava para estudar. Aí vim para Brasília, em 79 vim para Brasília, me casei logo no primeiro ano que me casei, né? E fui casada há 12 anos, tive 4 filhos e não deu para estudar, né? Aí eu tive que criar esses filhos sozinho, né? Mas criei, graças a Deus, tá tudo bem. E o meu filho adoeceu, o meu segundo filho, o único filho homem que tinha, ele adoeceu com 15 anos. E foram 20 anos de luta, né? E não teve como estudar, não teve como fazer nada. Depois da morte do filho, ela viu que era hora de recomeçar o que tinha deixado para trás. Aos 60 anos, Dona Nazaré decidiu voltar para a escola. Já são 3 anos estudando. A meta é ser chefe de cozinha e trabalhar em grandes restaurantes. Eu ganhei um curso de gastronomia e eu fui fazer a matrícula e não consegui matricular por causa que eu não tinha estudo suficiente, né? Aí resolvi estudar de novo, né? E aqui estou e minha meta é chegar a fazer meu curso de gastronomia, né? Começar de novo é muito bom, sabe? É assim, sem explicação. É muito bom, assim, é como se eu estivesse começando tudo de novo, mas de maneira mais firme e sabendo o que é que eu quero. A história de Dona Nazaré se repete Brasil afora. Repórter Só aqui Fernanda no Tavares, Distrito Brasília Federal, DF. são 60 mil pessoas analfabetas. E o perfil geralmente é o mesmo. Pessoas que viveram a infância e a adolescência em fazendas, sem nenhuma escola por perto ou sem condições financeiras de pagar um professor particular. A Denise é reflexo desta realidade. Queria muito ser jornalista, mas não teve a oportunidade de terminar o ensino básico no colégio. Hoje, aos 39 anos, começa a escrever as primeiras linhas no caderno. Há 3 meses, está sendo alfabetizada em uma escola especializada na educação de jovens e adultos. Meu sonho era terminar, formar... Denise Costa, dona de casa. Um sonho, dar uma casa para minha mãe. Eu falei, eu vou dar um orgulho para minha mãe, né? E meu pai, ela esforçava tanto lá na roça, trabalhava para comprar livro, comprar material e tudo. Aí eu estudando, aí conheci um rapaz, eu acabei engravidando, né? Aí com isso eu tive de parar o estudo. Aí eu parei e fiquei até agora, né, esse tempo sem estudar. Aí meu sonho é voltar a estudar. Eu falei, eu queria um dia eu vou ser repórter. Meu sonho era ser repórter, né, também sair pelo mundo, né, aí fazendo reportagem e tudo. Aí não deu certo. Aí eu acabei falando, mas um dia eu volto a estudar, um dia eu volto a estudar. A volta para a sala de aula é sinônimo de realização. Conhecendo as letras, tudo de novo. Aí eu sinto cada dia que eu aprendo uma palavra, um número, aí eu fico mais feliz. Pelo menos estou abrindo a mente, né? Estou desenvolvendo. Aí que eu mais quero. No Brasil, as habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática são avaliadas no Indicador de Alfabetismo Funcional. Ele mostra o nível educacional de pessoas entre 15 e 64 anos e classifica o alfabetismo em 5 patamares. Analfabeto, que é o grau mais extremo, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente, que engloba o domínio absoluto da fala e da escrita. Rudimentar é que domina Josene um pouco mais Antunes Vieira, pós-doutora em Linguística. Domina um pouquinho mais, ele faz frases como eram as cartilhas antigas. Eu tenho uma boneca, a boneca é bonita, quer dizer, são frases curtas, não consegue combinar, não usa
orações subordinadas, não tem um domínio, um desempenho linguístico, não consegue fazer realmente um texto que tenha senso crítico. Pois o intermediário já está um pouco melhor. Então, geralmente, eu considero, sem grosso modo, que alguém que termina a 7ª, 8ª série deveria, pelo menos, estar no nível intermediário. Mas não acontece. A Denise, até então, era vista como analfabeta funcional. Conforme a classificação que nós vimos dentro do documento, dos últimos documentos, é exatamente o analfabeto funcional, é que ele não tem autonomia com a escrita. Ele não consegue fazer um documento, ele não consegue fazer um pedido por escrito. O texto dele não lhe dá autonomia, não lhe dá liberdade. Ele depende, ele não consegue construir frases completas. Então, realmente é muito precário. Quem escreve bem tem poder na sua mão. Poder de todo tipo, que pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas é um poder. Então, quem não escreve está totalmente despojado de poder. A educação de jovens e adultos está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A União, por meio do Ministério da Educação, dá o apoio técnico e financeiro. Hoje, são 5 milhões de pessoas matriculadas no EJA em todo o país. Mas em 2014, este número era bem menor e chegava a pouco mais de 3 milhões de estudantes. O programa, conhecido como Brasil Alfabetizado, é desenvolvido pelo governo federal desde 2003. Os desafios são grandes. Romênia é diretora de uma escola considerada polo de educação de analfabetos no Distrito Federal. Para ela, é preciso também qualificar os professores dessa modalidade de ensino. Os nossos professores, eles já chegam aqui e já têm essa consciência Romênia Boaventura, de que pedagoga. Cada estudante que ele vai lidar no dia a dia tem uma realidade, uma particularidade e que exige dele um atendimento e preparo de material específico para aquele caso. Desde o adolescente dos 15 anos até as senhoras dos 60, mais de 60 anos. Então, o nível, assim, a capacidade dele de interagir na sala de aula é diferente. Um adolescente, ele tem um tempo para aprender que é diferente de uma pessoa mais velha. Com muita paciência, o trabalho tem sido feito. São 15 anos trabalhando exclusivamente com jovens e adultos. Muitos alunos saíram da escola direto para o curso superior. Uma troca que, segundo a diretora, não tem preço. Todos eles assim já trazem uma bagagem de aprendizagens acumuladas ao longo da vida fantástica. Então, a relação humana que existe aqui é intensa e a todo instante. Os mais novos aprendem com os mais velhos, os mais velhos eles que ensinam para eles princípios, valores que muitas vezes esses jovens não têm. Então, essa troca ela é riquíssima em sala de aula. E a gente aprende a valorizar e a aprender que cada pequeno passo que ele consegue é assim uma vitória muito grande. Dalva está realizada por voltar a estudar. O primeiro dia em sala de aula foi inesquecível. O primeiro dia foi ótimo, porque eu encontrei uma professora que até hoje, para mim, ela tem a idade de ser minha filha, mas eu considero como uma Dalva mãe. Coimbra, dona de casa. Ela me ajudou demais, ela incentivou demais, ela é um amor, um anjo na minha vida. No início que eu pensava que a minha filha falava, eu dizia, não tem mais idade, mas depois que eu voltei, menina, era uma festa, foi festa, foi alegria para mim, não sabe, menina Fernanda? Era alegria mesmo, não sabe? Porque eu me senti assim, pra cima, não sabe? Eu me senti que eu era outra pessoa, que eu sou capaz, não sabe? Eu com a idade de 63 anos, não, nessa época eu tinha 60, né? Eu dizia, meu Deus, eu com 60 anos, eu trabalho, eu tenho força de vontade, estou estudando, estou aprendendo aquilo que eu não aprendi, muitas coisas lá atrás, não sabe? Só sabia mesmo assinar o nome e agora eu estou aprendendo. Isso é maravilhoso, muito gratificante para mim. Dalva está sentada. Com uma caneta, ela escreve em folha de caderno. Você vai ver daqui a pouco no Repórter Justiça mais histórias emocionantes. Vamos mostrar um projeto social que ensina mais de 200 pessoas por ano a ler e a escrever.
A ideia surgiu há mais de uma década e traz letramento para quem já não via perspectivas de vida. Não saia daí que nós voltamos já. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Nesta sala de aula, olhares atentos e muita concentração por parte dos alunos. A professora cuidadosamente ensina as primeiras palavras. Na turma, apenas adultos e idosos. Todos eles têm o mesmo objetivo: aprender a ler e a escrever. O projeto é oferecido por uma universidade particular de Brasília e tem feito a diferença na vida de muita gente. A Maria Aparecida começou a ser alfabetizada há cerca de 3 meses. Teve uma vida difícil. Não tinha escola Maria por Aparecida perto. Oliveira, dona de Tudo casa. que fazia era a pé, né? Ou então, assim, montado em animal, né? Em jegue, em burro, né? Eu nem sabia que existia escola, né? Porque era na roça. E meu pai também falava assim, que não, estudar era vagabundar, tinha que trabalhar mesmo. Aí a gente ia para o trabalho, sempre. Durante a juventude, faltou oportunidade para a dona de casa estudar. O estímulo só veio mesmo quando as filhas dela estudaram e falaram para a mãe sobre a importância de frequentar uma escola. Depois que eu tive minhas filhas, né? Aí eu vi que elas precisavam, né, de ajuda, mas eu não tinha como ensinar para elas em casa a fazer o dever. Aí foi indo, eu falei, o jeito de esperar elas crescer, né? Eu levava para a escola, aí depois cresceram, aí elas que me incentivaram. Mãe, agora a senhora vai estudar. Aí, né, foi daí que começou, aí é bom. Tão bom que ela não consegue segurar as lágrimas. Quando a gente fala, dá vontade de chorar. É muito triste. A gente não saber ler. É ruim demais. O seu Cleomar já sentiu muita vergonha por não ser alfabetizado. Tinha vezes que minha mãe falava bem assim, meu filho vai estudar, eu digo, não, pai, mãe, eu tenho que ajudar meu pai, né? Cleomar de Carvalho, aposentado. Chegava de noite, né? Eu não tinha tempo de estudar, não. Eu ficava muito acanhado, né? Eu ficava no meio do povo, né? Que a pessoa não sabe, é meio que ser cego, né? Mas esse tempo passou. O conhecimento adquirido faz toda a diferença no dia a dia. Eu quero aprender mais, cada vez mais. Dedos apontam palavras em folha. Nela está escrito caça-palavras. Força de vontade para aprender não falta. E a Caroline faz questão de ajudar nesta tarefa. Se for fazer um comparativo de idade, eles são muito mais velhos Caroline que eu. Farias, então, professora. assim, eles têm muitas experiências, muitas vivências, porque a gente trabalha muito com temas, né? Então, assim, quando a gente trabalha certos temas, eles trazem muitas histórias de vida, eles sempre têm algo muito importante para falar, alguma experiência para contar sobre as coisas. Então, assim, a gente vai aprendendo junto. A lição que fica é de puro amor. Você tem que se colocar no lugar deles, porque, assim, pra gente pode ser fácil. Você pegar uma frase que rapidinho você lê, mas para eles tem toda a complexidade. Às vezes eles estão lendo aqui, aí eles olham, é isso mesmo? Aí eles ficam todos felizes. Então, assim, eu também fico feliz, porque a gente vê que eles estão evoluindo. Então, assim, essa é a recompensa maior do trabalho. Adultos e idosos estão sentados. Eles leem em folha de papel. Alguém faz leitura e utiliza o dedo indicador. Mulher passeia com cadela. Agora você vai conhecer a Alminda. Da mesma forma que a Maria Aparecida e o Cleomar, teve uma vida cheia de restrições. Aos 28 anos veio para Brasília. Trouxe as filhas e tinha pouco dinheiro no bolso. Queria conseguir creche para as meninas e estudar ao mesmo tempo. E olha que conseguiu. Eu comecei a estudar numa escola classe e fiz até a 4ª série nessa escola classe. Dentro de 6 meses eu consegui fazer as 4 séries. Aí dei continuidade, né? Continuei estudando, fazendo 2 séries por ano. Alminda de Jesus, pós-graduada em agronomia. Aí conheci o meu atual marido e ele me incentivou muito. Ele já era formado, ele era engenheiro civil, era funcionário público, então ele já sabia a importância do estudo, né? Aí eu continuei estudando, terminei o ensino médio e ele falou que agora eu teria que fazer faculdade. A partir do conhecimento foi que eu comecei a estudar, foi que eu vi a importância do estudo e pude influenciar as minhas filhas, entendeu? Que a partir daí eu sabia a importância que tinha isso, entendeu?
você ter conhecimento, você estudar, você vencer na vida pelos seus estudos, entendeu? Pelos seus esforços. Alminda lê jornal. Alminda não só formou, como é pós-graduada em agronomia. Foi graças à dedicação que construiu o maior legado que um ser humano pode deixar para o outro, o conhecimento. Sempre que eu converso com alguém sobre isso, eu falei, eu estudei, sabe? Eu fiz tantas coisas para poder chegar aqui, que algumas pessoas falam que eu sou uma heroína, outros falam que eu sou louca. Eu não sei o que eu sou, entendeu? Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Alminda leva a cadela para passear. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal, no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos finais. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Ana Reis. Reportagem, Fernanda Muilaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Muilaerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio, Neuber Tavares e Thiago Lopes. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Kainan Leão.